dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 15 de dezembro. Para você que acompanha aqui a nossa programação, está precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando a nossa programação, além de se manter informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a gente também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora te dá a possibilidade também de acompanhar resultados de exame e também de fazer marcações de consulta da tua casa, utilizando apenas o teu computador, teu celular ou teu tablet. Muito cômodo, né? Pensou em plano de saúde? Pensou em Apvida, que nesse aqui a gente confia. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então um jornal Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado, agora de maneira digital também, né? Acompanhando as novas tecnologias. Acessa comigo então aí www.gazetadealagoas.com.br e a gente confere aqui na sua telinha também os principais destaques para a manhã de hoje. Registro de armas cresce 123% este ano aqui em Alagoas. Dados da Polícia Federal revelam um salto de 531 no início do ano para 1.186 novas liberações até novembro. Repique da pandemia. Pesquisadores apontam descontrole e admitem segunda onda de Covid no estado. Alagoas vai esperar união sobre liberação de vacinas. Colégio Eleitoral confirma vitória de Biden nos Estados Unidos. Prefeita reeleita de Ibateguara é cassada por abuso de poder. Candidatos têm só hoje para prestar contas ao TRE aqui em Alagoas. Coronavírus muda a forma de consumo em condomínios. E a gente tem aqui mais informações seguindo aqui para vocês. Diplomação de eleitos em Maceió será virtual e a gente vai acompanhando todos os destaques. Ainda aqui também destaque a respeito do esporte, né? CSA encara Cruzeiro hoje em BH, de olho no G4 da Série B. E mais detalhes a gente traz então ainda hoje no programa Canal Esportes. E mineração cancela as barras o acesso à avenida no Mutange. A gente inclusive já trouxe informações ao vivo também na semana passada com o Fernando Palmeira trazendo informações a respeito desse acesso, né? Nós agora falamos agora há pouco aqui na Gazeta de Alagoas, citamos infelizmente essa segunda onda da Covid-19 aqui no nosso estado. E quem traz informações para a gente a respeito de como que a gente deve se portar nesse Natal, gente. Pois tem sido um assunto de muita discussão, inclusive em grupos de família do WhatsApp, né? Vai realizar ou não Natal, a famosa ceia de Natal em família? Quem traz mais detalhes para a gente, se pode ou não pode, sobre recomendações, é Viderlan Araújo, ao vivo agora com Chico Nogueira. Bom dia para vocês. Bom dia, Polane Santos, para você. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Essa tem sido também tema de discussões em grupos de WhatsApp. Fazer ou não fazer a ceia em família? Estamos nos aproximando do período do Natal, onde tradicionalmente é de costume reunir os familiares, pessoas para esse momento importante no ano, quando se coloca as questões principalmente emocionais. As pessoas elas ficam mais sensíveis no período do Natal. Só que nós estamos também dentro de uma pandemia e naturalmente nós vamos conversar com o especialista, o doutor Fernando Maia, que mais uma vez nos recebe aqui no Hospital Escola Dr. Elvio Alto, para explicar. Doutor Fernando, a ceia está chegando, o período de Natal também, mas como especialista e com o cenário atual de pandemia, com esse novo surto de Covid aqui em Alagoas, gostaria que você falasse quais as recomendações, o que poderíamos trazer para os nossos familiares nesse período natalino. Bom dia. Bom dia. De fato, nós estamos vamos viver um Natal atípico, certo? Nós estamos exatamente no meio da pandemia, com o número de casos crescendo. Então, infelizmente, esse ano vai ser um Natal reservado, vai ser um Natal mais intimista. As pessoas devem passar o Natal com o seu núcleo familiar, com o que você já convive normalmente.
porque na hora que você reúne mais pessoas, você aumenta o risco de transmissão da doença. Essa doença é muito contagiosa. Então, num grupo, as pessoas se reúnem para comer, todo mundo vai tirar a máscara para comer, é o óbvio. E aí basta uma pessoa contaminada nesse contexto, todo mundo vai pegar a doença. Então, é um momento, vai ser um Natal e um Réveillon diferentes. Deve ser cada um na sua casa. A recomendação é essa, para diminuir os riscos de contágio pelo novo coronavírus. Agora, para aqueles que insistem, o que fazer com os idosos, por exemplo, nesse momento, que são os considerados assim, aquele de maior atenção, com o chamado grupo de risco, doutor? Isso, assim, uma recomendação é, se puder, faça a ceia ao ar livre, é sempre melhor, e mantendo o distanciamento social, todo mundo distanciado, pelo menos 1,5 metro de distância, principalmente dos idosos, certo? Mas o ideal realmente é que não se faça esse tipo de reunião, porque acaba havendo contaminação nesse contexto, porque as pessoas estão todas juntas, todo mundo comendo, bebendo, acaba que se distrai e acaba criando essa aglomeração que não é nada desejada nessa fase. Então o ideal realmente é que não se faça essas ceias com a família toda largada, cada um deve fazer o seu momento de Natal, de Ano Novo, cada um na sua casa. Hoje a gente tem muitos recursos que a gente pode utilizar, chamada de vídeo, telefone, etc., para tentar minimizar um pouquinho. Claro que não é a mesma coisa, obviamente, mas é uma maneira da gente tentar preservar os nossos idosos. Até que a vacina chegue, esteja todo mundo vacinado e que a gente tenha alguma proteção geral, a gente ainda vai ter que manter esse distanciamento por um tempo maior, infelizmente. Doutor Fernando, há aproximadamente 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, nós conversávamos a respeito dessa preocupação de uma nova onda de contágio, né, com o novo coronavírus. E isso de fato aconteceu. Você já demonstrava essa preocupação. Coisas, inclusive, logo depois do período das eleições, em que eu te perguntei se você estava preocupado com essa situação. Chegou esse momento agora de todo mundo voltar a ficar em suas residências, principalmente quando se respeita essas concentrações em família para um período como esse do Natal? Exatamente, quer dizer, era uma preocupação que todos nós tínhamos em relação ao período eleitoral, que realmente houve muitas falhas nesse acompanhamento, a gente viu muita aglomeração, muita gente sem máscara. O resultado nós estamos vendo agora, né? Os casos aumentando, as internações aumentando, os óbitos aumentando. E, novamente, a preocupação se gera novamente, porque agora está chegando o final do ano, é época de comércio cheio, todo mundo nas lojas comprando as coisas para o Natal, comprando comida, comprando presente, e a ceia em si, que todo mundo se reúne e principalmente os idosos participam. Então, realmente é um momento complicado. E a gente vê com muita preocupação que se as pessoas não tiverem esse cuidado, nós infelizmente teremos um janeiro muito difícil, teremos um janeiro com muitos casos. Então eu peço que as pessoas respeitem esse momento de isolamento, é necessário. Nós já passamos o ano todo, está todo mundo cansado disso, eu também estou, isso é normal, é humano, mas não é o momento ainda de relaxar, porque os casos estão crescendo, estão aumentando, e se a gente não tomar cuidado agora, nós vamos pagar um preço muito alto. O risco, além do número de casos aumentar, além das mortes que podem acontecer, pode acontecer algo pior, que é o colapso do sistema de saúde. Então, se houver mais pessoas para ser atendidas do que o que o sistema consegue atender, nós teremos o colapso. E as pessoas vão morrer sem atendimento médico, o que é péssimo, né? Então, esse é um problema adicional. Além das mortes que já aconteceram, esse é um problema adicional. Então, realmente, é um momento que exige preocupação, que exige reflexão e que exige uma tomada de posição de todos, para que se tenha esse cuidado, para a gente não ter consequências piores. Esses furos, as chamadas falhas comportamentais nas relações humanas, principalmente nesse período de fim de ano, com a realização de confraternizações de trabalho, confraternizações de amigos, de infância, isso também acaba sendo um ponto de preocupação para ampliar essa onda de contágio, doutor? Com certeza, é o que a gente tem visto, né? A gente tem atendido nesses tempos agora aqui no hospital, no consultório, muita gente que se contaminou. Ah, foi o aniversário da vovó, a gente não se reunia há tanto tempo. Aí a gente foi só visitar a vovó. Todo mundo pega, né? A família inteira se contamina. Tem vários exemplos. Já houve festas por aí, a gente já soube, e que houve dezenas de contaminados. Então, realmente é algo complicado. Não é o momento de fazer festa, não é o momento de fazer confraternização, não é o momento de fazer aglomeração. Então, o momento é de cautela, é cada um na sua casa, e mantendo o distanciamento social, usando a máscara e lavando as mãos. Lembrar que a pandemia não acabou. Os casos continuam acontecendo. Estamos numa crescente de casos, é muito importante dizer isso. Estamos numa crescente de casos.
Então é algo que realmente preocupa as consequências que isso pode ter na frente. Pois não, Porlane, pode ficar à vontade aqui. Estamos com você na escuta aqui no nosso ponto. A nossa Porlane Santos, apresentadora, talvez queira fazer uma colocação para o doutor Fernando Maia, infectologista, aqui nessa entrevista. Por favor, Porlane. As perguntas, como eu já disse, né, as perguntas são muitas, as dúvidas também. E a gente optando por fazer, como muita gente de fato vai fazer, essa ceia de Natal em família, como que a gente deve se portar dentro da nossa casa no momento de se servir, né? Com o buffet que a gente geralmente monta também, como que a gente deve fazer? A gente deve seguir, digamos assim, mais ou menos o protocolo também dos restaurantes de self-service, a gente deve colocar luva, como é que a gente deve fazer? Certo, a respeito dos protocolos, a nossa apresentadora Porlane Santos faz a seguinte pergunta, doutor Fernando Maia. Dentro de casa, como deve proceder? Atender dos mesmos protocolos de bares e restaurantes, por exemplo, colocar a luva, para quem vai ainda insistir e fazer essa ceia em família, o que é que o senhor recomenda nesse caso? A recomendação é que se faça algo parecido com o que se faz na rua. Todo mundo afastado, né? Então todo mundo senta com pelo menos 1,5 m de distância, de preferência ao ar livre, com circulação de ar, e todos esses cuidados principalmente na hora de comer, que a gente vai tirar a máscara para comer, né? Isso. Então é muito importante que se mantenha esse distanciamento. O ideal, a recomendação ideal é que não se faça isso, não se faça, porque o risco é muito grande. Na hora que todo mundo tira a máscara, o risco é grande porque há contaminação. Então o ideal é que não se faça, realmente se deixa para fazer um almoço, uma ceia, quando passar a pandemia. Lá na Páscoa talvez a gente consiga, mas agora nesse Natal realmente é perigoso, porque o número de casos é muito alto. E numa reunião familiar, todo mundo sem máscara, basta uma pessoa contaminada, todo mundo pega. E lembre que muitas vezes, o que é que está acontecendo? Os jovens estão saindo, estão indo para a balada, estão indo para as festinhas. Muitas vezes os jovens se contaminam, fazem forma assintomática ou fazem muitos poucos sintomas, mas transmitem para todo mundo. Tem vários casos aí que já aconteceram exatamente isso. Uma pessoa, um jovem, sai de casa, vai para uma festinha, se contamina, não tem nenhum sintoma, passa para a família inteira em casa. Então realmente é uma situação perigosa, não dá muito para minimizar esse risco. Então o ideal realmente é que cada um fique na sua casa, com o seu núcleo familiar, com quem você já convive normalmente. Não é hora de juntar, de fazer festa, aglomeração de jeito nenhum. É momento de cautela, é momento de cuidado para que a gente não tenha mais casos do que o que a gente já teve. Agora, doutor Fernando, não poderíamos também deixar de passar essa oportunidade aqui e te perguntar, como ex-presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, nós poderíamos falar a respeito dessa situação da preparação do Brasil para o recebimento da vacina. Alguns países já, inclusive, iniciaram um processo, né, de vacina de combate ao Covid, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Como você tem acompanhado isso, como o Brasil tem se preparado e está dentro dos trâmites para que o Brasil possa realmente atender às necessidades, pelo que você tem como expectativa, por ser infectologista, acompanhar a preparação do Brasil para a onda de vacinação? Eu espero que mais uma vez, as brigas políticas sejam colocadas de lado e que se pense no bem da população. Então, essa briga política eu quero vacinar primeiro, eu vou primeiro, não sou eu, é você, essa briga todo mundo sai perdendo, porque você acaba atrasando o início da vacinação. O Brasil é um país que tem o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que é exemplo mundial. A gente é o único país do mundo com 200 milhões de habitantes que consegue vacinar todo mundo em uma semana é o Brasil. Ninguém faz isso, ninguém, só o Brasil. Então nós temos um programa que é exemplo mundial. Deixa o programa funcionar que vai dar certo. É só chegar a vacina ser aprovada, que o Brasil tem capacidade técnica e material para fazer isso, certo? Então não é hora de briga política, de governador dizer, eu quero primeiro, eu vou vacinar primeiro, não vou, você vai. Não é hora disso. É hora da gente pensar, unir forças para pensar no bem da população como um todo. Não é hora de briga política. Então nós todos estamos ansiosos que a vacina chegue. A vacina chegando, a gente vacinando todo mundo, nós teremos um pouco mais de tranquilidade. Embora lembrando que, primeiro, não há vacina ainda com prazo determinado para chegar. Nós temos uma previsão, uma suposição, uma esperança, uma expectativa que a vacina vai chegar lá para janeiro ou fevereiro, talvez. Mas isso não está certo ainda, esse é um ponto. Segundo, depois que a vacina chegar, a gente vai ter que vacinar uma grande parte da população. A vacina deve ser aplicada em 2 doses, provavelmente. E só depois da segunda dose, depois de 30 dias depois da segunda dose, que a gente vai ter alguma tranquilidade. Então, no momento, as medidas que a gente
precisa continuar tomando são as que a gente já sabe. Distanciamento social, lavagem das mãos e use máscara. A gente ainda vai usar máscara talvez uns 6 meses no mínimo, até que se consiga vacinar todo mundo, até que a gente consiga ter a chamada imunidade de rebanho, que é quando você tem uma boa parte da população já imunizada e aí a gente tem menos circulação do vírus, certo? Então, nós estamos todos aguardando com muita ansiedade que essa vacina chegue e que a gente consiga vacinar para a gente possamos voltar à nossa vida normal. 2020 foi um ano totalmente atípico e se a gente não tiver uma vacina, não tiver um programa de vacinação que funcione, 2021 vai ser atípico também. Então não vale a pena. Não é hora de briga política, é hora de unir forças para o bem da população. Uma última colocação antes de voltar com a Porlane Santos no estúdio, até porque estamos falando de um tema de interesse da sociedade, que é as questões das vacinas para os leigos, doutor. Gostaria que o senhor explicasse, dentro da sua compreensão, porque existe exatamente uma grande discussão de onde vem essa vacina, de outros pontos do planeta, existem discussões políticas sendo realizadas também. Gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa entender também como tem funcionado esses contatos, esses trâmites, para que o Brasil possa receber a vacina de um país A ou de um país B, que trabalhou exatamente nessa vacina. Bom, existem várias vacinas que estão sendo testadas já em fase final. Aqui no Brasil há 2 vacinas sendo testadas, já com a fase bem avançada. A expectativa é que assim que uma das vacinas comprove a sua eficácia, a sua eficiência, e estamos bem perto disso, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem tem capacidade, quem tem regulamentação técnica para fazer essa liberação. Então, a Anvisa é um órgão muito criterioso, que eu tenho certeza que eles não vão liberar uma vacina que eles não tenham segurança que ela funcione. E assim que ela liberar a vacina, eu espero que o Brasil consiga comprar. Já há movimentação do governo federal nesse sentido. O ministro da Saúde já sinalizou que deve comprar a primeira vacina que for liberada para uso, isso é muito bom. E aí, assim que for comprada essa vacina, aí entra em ação o Programa Nacional para fazer essa distribuição e iniciar a vacinação o mais rápido possível. Então, há uma previsão de que essas vacinas estejam prontas, os estudos estejam finalizados até o final de dezembro, início de janeiro, e aí assim que finalizar os estudos, que der o ok, a Anvisa está com um processo de liberação emergencial, então vai ser um prazo mais rápido para analisar isso, e que essa vacina seja liberada e que a gente possa tomar vacina e possamos voltar à vida normal. Muito obrigado, doutor Fernando Maia, pela grande explicação para os nossos telespectadores, né? Nesse link ao vivo da TV Mar Canal 525, em que começamos, Porlane, com o tema principal: não reunir a família na ceia de Natal. Essa é a recomendação do infectologista Dr. Fernando Maia, que tem acompanhado de perto essa situação do Covid. Ele que é ex-presidente também da Associação, né, de Alagoana de Infectologia, e traz exatamente o seu ponto de vista a respeito de outros assuntos, principalmente da preparação do nosso país para a chegada dessa vacina, o que deve acontecer no final de janeiro, início de fevereiro. E assim como você, Porlane, já que nós estamos em contato direto, estamos também ansiosos para a chegada dessa vacina, porque as vítimas, elas continuam exatamente saindo desse plano e vivendo situações realmente de muita tristeza para nós, como ainda presentes nesse plano. Ontem, por exemplo, nós perdemos, nas últimas 24 horas, nas últimas horas, perdemos 2 personagens importantes também da cultura brasileira. Uma foi o técnico Marcelo Veiga, que comandou o Bragantino e que também tem história no Guarani de Campinas, por várias temporadas sendo campeão vitorioso e também foi vítima de Covid, e também o cantor Paulinho, da banda Roupa Nova, que acabou também no finalzinho da noite de ontem sendo confirmada a sua morte por falência múltipla dos órgãos provocados exatamente depois de contrair o vírus da Covid-19. Então são situações que nós estamos acompanhando dia após dia, com vítimas e personagens da cultura famosa. Estamos ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana, mas seguimos por aqui, acompanhando de perto e também tendo muita ansiedade para a chegada dessa vacina para controlar exatamente esse surto aqui no país. Um abraço, daqui a pouquinho nós vamos voltar na programação da TV Mar. Segue você, Porlane, no comando do TV Mar News. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Obrigada também a esse profissional tão grande que tem prestado um serviço maravilhoso ao nosso estado, o infectologista Fernando Maia. A gente continua falando ainda sobre essa situação de Covid. O aumento dos casos de Covid volta a assustar em todo o país. Muitos setores já recuaram e até a diplomação dos eleitos será no formato virtual. Falta agora à população fazer a sua parte e cumprir o isolamento. A gente vê agora a análise de Arnaldo Ferreira. Olha, a justiça, profissionais liberais,
setores administrativos da economia já estão trabalhando de forma virtual, no modelo home office, o escritório em casa. Até a posse dos prefeitos acontecerá, não vai ter aquela festa no Tribunal de Justiça, naquele auditório. Não, agora vai ser virtual e rápida. Tudo por conta da falta de controle do coronavírus. Voltou com força, estamos numa situação vermelha, como a maioria dos estados brasileiros, porque nós estamos querendo voltar a um tempo que não existirá mais, não existirá, mesmo com a vacina, não existirá mais aquele tempo. Agora é um novo modelo social, de vida, isso quem quiser viver. Máscara, distanciamento, aquelas aglomerações, aquelas festas, como a gente está vendo em alguns setores, em alguns bairros, algumas tentativas isoladas. Isso é ignorância, gente. É atraso. Não dá para perceber a Europa? Um novo lockdown aqui em Alagoas será uma tragédia, tanto do ponto de vista epidemiológico como da economia. Nós temos mais de 50% dos 3 milhões e 300 mil alagoanos sem um trabalho formal, por conta do Covid-19. As nossas autoridades de saúde estão aguardando uma política nacional do Ministério da Saúde, que a gente já sabe como está lá em Brasília, uma confusão tremenda. O presidente... O que dizer dele? Então, meu amigo, as medidas, os protocolos da Organização Mundial de Saúde, máscara, distanciamento social, é chato, muito chato ter que ficar repetindo isso. Para você que já sabe e insiste em negar. Vai aos hospitais particulares, tudo lotado. HGE, 80% dos casos que chegam, suspeita de Covid-19. É com a gente agora. Sempre foi, né? As medidas de distanciamento, o protocolo, a gente já conhece muito bem e a gente precisa ter consciência, respeito e, é claro, responsabilidade também com o próximo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.